Olá pessoal, tudo bem? Luiz aqui da Universal Software, do setor de CS, do seu sistema do Imovil. Vamos dar continuidade aqui no nosso novo quadro do Imo Review. Hoje a gente vai tratar especificamente de uma funcionalidade do seu módulo ADM. Então, a gente está acessando aqui a nossa base de demonstração no módulo administrativo, que é esse da cor verde. Vocês podem depois conferir o primeiro conteúdo, né, o episódio 1 que saiu. A gente tratou do módulo comercial, né, do CRM, referente à funcionalidade de avaliação de imóveis. Agora a gente vai dar continuidade a esses temas, né, hoje tratando aqui no episódio 2, quanto ao painel de serviços. Importante você, usuário, certificar se você tem acesso ao painel de serviços. Então ele vai estar denominado aqui nesse menu lateral esquerdo, ou também no menu que a gente chama de atalhos aqui dentro de imóvel. Né? Então a gente vai encontrar aqui o painel de serviços. Esse painel de serviços, pessoal, geralmente surgem dúvidas aqui nas reuniões de sucesso e também com o nosso suporte. Qual que é o intuito da imobiliária conseguir controlar e acompanhar isso pelo próprio sistema? Tá? A gente vai acessar aqui o painel de serviços. Ele vai ser basicamente uma ferramenta, né, onde vocês conseguem ingerir todos os processos de serviços da sua imobiliária, né, da sua empresa, por dentro da sua plataforma do Imovil. Então, esses serviços, né, a gente vai ter aqui algumas opções de filtros, né, eles podem ser abertos pelo próprio usuário da imobiliária em novo ticket, né, através do sistema, ou também, né, que eu simulei no nosso site de demonstração, olha, a aba de área do cliente, onde o seu cliente, seja ele um locatário ou locador, que esteja cadastrado no sistema, né, é importante frisar que ele vai precisar estar cadastrado no seu imóvel como cliente, pois aqui para o acesso ser realizado ele vai precisar informar CPF, caso seja pessoa física, ou CNPJ, caso seja jurídico. E informando esse dado do CPF ou CNPJ, ele vai atrelar a uma senha. Caso ele não tenha nem realizado esse primeiro acesso, ele consegue fazer, né, o primeiro acesso aqui, onde ele vai receber por e-mail uma solicitação de senha, né, e o e-mail que ele está cadastrado no seu Imovil vai ser o login, tá bom? Caso ele perca essa senha, ele consegue recuperá-la também, né, através desse botão de esqueci minha senha, onde o sistema vai enviar nesse e-mail que está associado ao cadastro de CPF ou CNPJ dele, né, a redefinição dessa senha, tá? Caso vocês tenham dúvida, a gente tem na central de artigos ali a aba da categoria área do cliente. Vocês podem fazer a leitura dos artigos relacionados a esse tema também. Haverá um artigo sobre o primeiro acesso, tá? Eu fiz o acesso aqui através do meu usuário, né, do meu cadastro de cliente, de pessoa física, para simular para vocês como que é a visualização, né, a visão do cliente, né, por dentro dessa plataforma. Então, caso ele seja um cliente locatário, olha, ele vai conseguir visualizar os imóveis que ele tem locado com vocês, contratos, boletos, extratos, né? Mas o que vai interessar para a gente aqui no vídeo é a parte de solicitar serviço. Então, aqui, como o meu cadastro de teste tem tanto relacionamento como locatário como locador, a gente tem a visualização de ambas as partes. Tá? Então, tanto o locador quanto o locatário vai ter a opção de solicitar um serviço. E aí, clicando aqui na solicitação de serviço, ele consegue acompanhar, né, como cliente, quais estão pendentes em andamento e quais já estão resolvidos caso haja alguma nessa solicitação, né, nessa etapa. Tá? Fora isso, né, fora o acompanhamento, né, onde ele vai ter acesso aos dados daquele serviço e encontrar detalhes sobre o mesmo. Tá? Seu cliente consegue solicitar novos serviços. Então, a mesma funcionalidade que vocês têm por dentro do sistema Imovil, aqui seu cliente, seja locatário ou locador, terá pela área do cliente. Então, ele pode selecionar os tipos, que são os mesmos, que são apresentados ali na sua base do sistema, o endereço daquele imóvel ao qual ele está associado, né, no qual ele possui contrato, ou ele é dono, no caso dos locadores, tá? Uma descrição breve do problema, tá? Ele pode sinalizar para vocês aqui um textual, além de anexar arquivos, né? Então, às vezes, determinada demanda pode ser um tipo de serviço aqui do chaveiro, onde ele vai relatar para vocês uma descrição resumida do problema,
mas ele vai querer importar aqui uma imagem da chave que quebrou, ou então um vídeo onde a fechadura está com um determinado problema, né? Então ele consegue anexar tanto fotos quanto vídeos, né, que vão ser esses ficheiros, desde que a soma, tá, desses anexos, então, independentemente ali se vão ser um, dois ou vários anexos, a soma desses arquivos não pode ultrapassar a capacidade de 50 megabytes, tá? Para que o sistema consiga operar aí com tranquilidade na visualização tanto do cliente quanto do seu usuário para esses anexos. Assim que ele faz esse envio, então aqui a gente está por dentro da área do cliente, essa solicitação vai chegar aqui no respectivo painel, né? Quando ela vem da área do cliente, então, geralmente ela vai cair aqui na parte pendente, né? Pois é um novo serviço. E aí o usuário que tiver associado àquele seu solicitante, né? Seja locatário ou locador, vai receber também por e-mail uma notificação sobre o ticket que foi aberto de serviço, tá? Então, dentro do sistema novamente, pessoal, a gente consegue incluir, né? O seu usuário consegue incluir um ticket e vão ter os filtros também durante a inclusão. Então, ele vai preencher aqui qualquer unidade, caso vocês trabalhem com mais de uma unidade no seu sistema. O imóvel, ele vai colocar aqui alguma informação correspondente àquele cadastro, seja o código ou até mesmo o endereço, né? E a partir do momento que você seleciona um imóvel, olha, ele vai preencher para a gente o campo de solicitante. Nesse caso, como o imóvel associado só tem proprietário e somente um proprietário, ele já associou ao Gabriel, que é o proprietário do 100%, né, o percentual daquele cadastro. Caso haja mais de um proprietário, ele vai listar aqui para a gente o nome dos respectivos proprietários, assim como os percentuais associados a cada um deles. Tá? Caso haja um contrato, que não é o caso desse exemplo, mas caso, né, vocês vão utilizar aí no dia a dia também solicitações referentes a contratos, né? Ele vai apresentar para a gente qual que é o código, as informações daquele contrato, e o solicitante também poderá ser o locatário, né? Não só o locador ou proprietário do imóvel. Fora essas informações da linha inicial, na segunda linha aqui a gente tem o tipo de ticket, que aí já vai estar atrelado a um dos indicadores que a gente vai observar, né? Então, igual o seu cliente tem acesso ali na área do cliente a selecionar o tipo, as mesmas opções vão ser demonstradas aqui para o seu usuário. Então, por exemplo, chaveiro, né, um tipo de ticket de serviço, o canal de origem. Então, aqui, como o movimento é seu usuário interno ao sistema do Imovil que está abrindo a demanda, de onde proveio essa solicitação. Então, o Gabriel, que é o proprietário, que é o solicitante desse serviço, como que ele entrou em contato, como que ele pediu à imobiliária esse serviço? Foi através de uma ligação, né? A gente vai marcar aqui o canal de origem como ligação profissional. Então, vamos imaginar que o solicitante Gabriel, ele demanda aqui um serviço de chaveiro, né? O tipo do ticket vai ser chaveiro. E a imobiliária possui uma parceria, um profissional que trabalha nessa área e esse profissional atende esse tipo de serviço de vocês, né? Então, se vocês tiverem o cadastro desse profissional, se eu digitar aqui alguma informação dele, seja o nome, código ou outras informações de contato, selecionar o cadastro dele, olha, e vão associar o profissional também ao ticket de serviço, tá? Prioridade. Ela pode ser normal ou urgente, em caso de uma solicitação que precise de um prazo menor para ser resolvido. A data de previsão, seu usuário pode alternar ela conforme o tempo, mas vocês podem direcionar. Então, aqui no caso, se a prioridade é normal, não é tão urgente, eu vou colocar para o dia de amanhã, que seria dia 30/9. A etapa ao qual esse ticket vai ser incluso, se é uma solicitação ainda pendente, ou até mesmo algo retroativo que vocês querem registrar no sistema, né, como resolvido já, vocês vão selecionar aqui as etapas, aqui pendente. E o responsável, que o responsável no caso é a parte da imobiliária, né, o usuário da imobiliária, ao qual vai responsabilizar a demanda, né, ao qual vai ficar responsável por resolver esse ticket. Também pode variar conforme o andamento, tá? Vou colocar inicialmente aqui o Lucas. E, por fim, né, preenchidos esses dois campos iniciais, né, as duas primeiras linhas de filtros iniciais aqui, a gente vai ter a parte de interações, tá? Importante, pessoal, durante a inclusão da interação, que é aquela fala que você vai ter, o registro que você vai ter de um histórico do ticket, vocês observarem esse campo de visibilidade. Vão ter duas opções, tá?
público e interna para vocês demarcarem durante a inclusão da interação. Caso seja marcada a resposta pública, o que vai significar? Então, a descrição que o seu usuário inserir por aqui, né, tanto a descrição quanto o anexo, né, caso haja uma imagem ou vídeo, né, vai ser disponibilizado, né, vai se tornar uma ação pública, ou seja, todos os relacionados ao ticket, solicitante, tá, profissional, responsável, vão receber essa interação por e-mail, tá? Ou também no caso do cliente que tem acesso à área do cliente pela área do cliente. Então ela torna-se pública, tá? Caso seja marcada a opção de observação interna, né? Então na observação interna, somente os usuários, ou seja, responsáveis e demais usuários da imobiliária que têm acesso ao sistema do Imovil, então a gente está ignorando aqui acesso da área do cliente ou questões da API, vão receber ou vão ter acesso a essa descrição e consequentes anexos. Tá? Assim que a gente salvar a solicitação, ele vai informar o código do ticket e vai recarregar a página inserindo já o card, né, o ticket, na determinada situação que a gente indicou. Então, a gente indicou que a coluna seria pendente, ele já está aqui disponível. Caso o usuário queira ter uma visualização, por exemplo, apenas do ticket que ele vai tratar, ele pode pesquisar pelo código, olha, e a gente vai ter um melhor campo de visualização aqui, trazendo apenas esse serviço. Não só pelo número, mas ele pode buscar pelo código do imóvel, do contrato, né? Ou tipos de ticket, se ele quer tratar algum específico. Vocês vão fazer os filtros aqui conforme for mais prático, tá? O ticket já incluso, o seu usuário consegue ter acesso ao mesmo. Então, ele vai ter aqui as ações de mesclar com alguma outra demanda, né, algum outro ticket, ou excluir caso não seja mais necessário o serviço. Né? O histórico de auditoria completo para acompanhar quem incluiu, qual data, qual horário, quem incluiu determinada ação depois interna ou pública, né? Quem mudou determinado campo desse ticket. Ele vai gravar as situações de auditoria aqui para vocês. E os demais filtros, né, ficam disponíveis aqui para vocês operarem no andamento do ticket. Então, às vezes o proprietário entrou em contato e indicou que não vai ser, no caso, um tipo de ticket de chaveiro. Tá? Na verdade, vai ser uma outra necessidade que ele vai ter aqui do interfone. Né? Ou então, vai ser necessário uma prioridade ali que seja urgente para resolução, pois o proprietário está no local ou tem uma visita agendada naquele dia, e no caso do chaveiro precisaria do conserto, né, imediato para conseguir acessar o imóvel, fora as datas, né, vocês conseguem customizar isso com o ticket em andamento. Há também uma parte interessante, tá, pessoal? Então, como a gente atrelou um profissional aqui, que seria o chaveiro, por exemplo, nesse caso do imóvel, vocês conseguem montar um orçamento, tá? E aí esse orçamento ele vai ser direcionado também para o seu cliente, caso ele tenha acesso à área do cliente e também pelo e-mail. Vocês conseguem demarcar o profissional, incluir o valor que foi, né, passado de orçamento para o serviço, alguma observação, né, às vezes um motivo para ser tal valor, olha, o serviço vai ser cobrado, né, ali R$ 100, né, pois precisa se fazer uma nova chave. Tá? Então, vocês podem incluir também uma observação do orçamento. A mesma questão da visibilidade, se você quer deixar isso apenas para a equipe interna do sistema ou externar também aos envolvidos. Tá? E a situação do orçamento, se ele está aprovado já pela imobiliária, pelo solicitante ou vai ser analisado ainda por alguma dessas partes. Tá? Vocês vão incluir através do botão verde, né? E vocês podem incluir outros orçamentos também de comparativo. As interações, vocês podem manter, né, novas interações durante o processo ou agendar determinada atividade pelo atalho aqui da agenda para ser feito. Né? Então, às vezes, o próprio chaveiro vai agendar uma visita ao local para poder fazer a troca ali das chaves. Então, você consegue indicar aqui para o seu sistema quem vai fazer a visita, por exemplo, se for um tipo de atividade de visita. Né? Então, vocês conseguem marcar atividades relacionadas a esse serviço. Fora isso, vocês acompanham também a timeline, que, né, é o histórico aqui, como se tem na auditoria por aqui também, dessas interações, e vocês conseguem salvar determinada mudança ou ação que tiverem no ticket. Tá? Então,
Fora essas questões que a gente viu aqui de inclusão e de acesso ao cliente, a gente vai também ter disponível, né, no sistema a parte de indicadores. Tá? Vão ter alguns indicadores aqui relacionados ao tema de serviço, com filtros. Né? Vocês conseguem filtrar um determinado período aqui, né, de mês ou ano, tá? Assim como unidade, caso seja o caso, ou responsável por tickets, né, que são os seus usuários. Alguns dos indicadores, né? Vocês conseguem ter aqui indicador de origens. Então, de onde provém a maioria dos tickets abertos para a imobiliária? É da API, né? Ou então é do WhatsApp Bolt, caso vocês tenham ali o módulo no sistema, né? Ou é do site. E inibir também determinada visualização. Então, não quero saber o indicativo, né? A quantitativo aqui dos que vierem via origem da API. Então, ele vai inibir isso para vocês no gráfico e vai trazer as outras situações. Não quero também que veio via aplicativo. Você pode ir customizando o gráfico, assim como ao passar o mouse, né, ele vai indicar para você não só a quantidade de tickets dessa origem, assim como o percentual correspondente, né, dessa quantidade. Se vocês clicarem em determinada faixa, né, determinada origem, ele vai abrir para a gente também em formato de lista. Vocês conseguem exportar para Excel. O mesmo critério vai valer aqui para o indicador de etapas do tickets, né? Mesmo processo das origens. E aqui a gente terá também alguns outros indicadores. Por exemplo, olha, tipos de serviço. Tá? Então a gente consegue acompanhar aqui quais são os tipos de serviços mais pedidos, né, pela imobiliária ou para a imobiliária. No caso aqui a gente vê que é o tipo de infiltração. Então, nesse intervalo de tempo que eu pesquisei, o tipo mais solicitado é infiltração, pois ele me traz um comparativo. A coluna dos tipos e a coluna de volume. Né? Então, eu consigo ver aqui que tem 76 tickets de serviço nesse período associados à infiltração. O tempo de resolução, né, que vocês vão conseguir configurar lá nos parâmetros, né? Então, o intervalo de tempo que vai ser considerado por cada volume de resolução. Então, até 3 dias, a gente sabe que o volume dentro desse período foi de 75 tickets resolvidos. Então, o período aqui sempre em dias, tá? Vocês podem também transformar essa visualização em gráfico, né? E, assim como esse indicador, a gente tem o desempenho, né? Aí vai ser dividido o desempenho de tickets, tanto novos e resolvidos, e o saldo, né? Que é o comparativo. Então, vocês conseguem ver também mês a mês ou um total desses meses, como que está o andamento. Ele vai comparar aqui em barras, né? Sendo a barra azul a quantidade de tickets novos daquele período, né? Com a barra vermelha a quantidade de tickets resolvidos desse período. Ele vai comparar a quantidade de novos com a quantidade de resolvidos. Então, 31 menos 12 tem o saldo de 19 tickets para serem resolvidos ainda nesse período. Vai trazer esse comparativo mês a mês aqui para vocês. Tá? Fora o desempenho, o ranking de profissionais. Então, vocês conseguem cadastrar, né, como a gente viu, quais são os profissionais que estão atrelados ou à imobiliária ou parcerias que vocês possuem aí para esse tipo de demanda, né? Chaveiro, eletricista, bombeiros, hidráulicos, né, etc. Vocês podem cadastrar essas pessoas aí como clientes e associá-las como profissionais. E aqui vocês vão ter um ranking de quais são os profissionais mais requisitados aí nas demandas, né, de vocês. Ele vai trazer o nome desse cadastro, né, e a quantidade, o volume de tickets associados aí, tá, dentro daquele período. E também exportar isso aqui para um gráfico, né, para vocês terem uma melhor visualização, também é possível, tá? Beleza, pessoal, fora isso, tá, a gente passou aqui por essas demandas do painel de serviço, vocês vão trabalhar, né, com a observação do andamento desses tickets e vocês conseguem customizar algumas partes. Tá? Hoje o sistema já conta aqui com o processo das tabelas auxiliares, então eu vou acessar aqui as configurações. Em configurações, tabelas auxiliares. E aqui a gente vai encontrar no módulo CRM a tabela de tipos de ticket. Olha, então, aqui nessa tabela de tipos de ticket, caso você tenha acesso, caso não, você pode solicitar a um usuário master que faça essa customização ou habilite para você ter acesso. Você consegue criar novos tipos de ticket, tá? Ou mesclar tipos já existentes, ou até mesmo excluir determinado tipo que não faz mais sentido de ter como opção.
Então, lembrando, a gente vai ter aqui uma lista de tipos de tickets, né? Tipos de serviços que vocês, usuários e ou seus clientes, conseguem abrir com vocês para solicitar alguma demanda. Então, vocês conseguem customizar determinado nome, né? Então, pode ter ali também tipos internos, então, vocês podem separar, às vezes, algumas imobiliárias fazem tipos de tickets por equipes, né? Por setores, vocês podem criar também não só os de demanda, fica a critério de vocês, assim como haverá mais duas tabelas auxiliares, só que aqui já no módulo do ADM, quanto às etapas do ticket e as origens do ticket. Então, a gente viu que tem indicadores em cima disso, né? E a gente consegue customizar aqui quais são as etapas, né, desses serviços, desses tickets, e vocês vão escolher, olha, eu quero criar uma nova etapa, ou seja, uma nova coluna vai ser acrescentada lá no meu painel, então eu vou criar a etapa. Qual que vai ser o nome dessa coluna? Eu tenho ali pendente, andamento resolvido, arquivado, orçamento, solução proprietário, solução inquilino. Eu quero criar uma de teste aqui para processo interno, que são tickets referente a atividades da imobiliária. Qual que vai ser a cor dessa coluna? Eu quero usar uma cor? Sim. Então, eu vou ativar aqui o nosso campo e vou escolher a cor dentro do gradiente aqui. Olha, eu posso trazer qualquer cor existente. Eu quero uma cor puxada para o verde, que ainda não tem nenhuma nessa cor. Eu vou colocar a coloração desejada. E esse tipo de etapa está relacionado ao quê? A um ticket ainda em andamento, pois é um processo interno, ou somente os que forem resolvidos eu vou colocar nessa coluna, ou o que tiver descartado. Posso escolher também uma etapa correspondente ao campo que eu estou criando, né? A etapa que eu estou criando. Porque são tickets ainda que vão estar em andamento. São processos internos da imobiliária que ainda estão acontecendo. Eu vou salvar, tá? E aí ele vai adicionar para a gente aqui no painel, olha, vou pegar aqui o painel de serviço, essa nova coluna, né? Essa nova etapa ao canto direito. Então, teste, processo interno. Vocês podem customizar o painel com essas etapas, assim como também a tabela auxiliar de origens. Tá? Então, a gente volta aqui no ADM, tabela auxiliar de origem de ticket. Vocês conseguem operar aqui com qualquer tipo de origem. Às vezes a imobiliária não trabalha com tickets aberto via API. Vocês podem excluir, né, ou alterar, para não perder o histórico se já contém algum ticket relacionado a essa etapa, né, essa origem, e adicionar novas origens. Por exemplo, a gente tem aqui hoje tickets que são abertos através do telefone e indicar qual que é o telefone que vai ser trabalhado ali, essa origem. Ou então, temos tickets abertos pelas redes sociais, né? E às vezes vocês trabalham até pelo Instagram, né? E aí vocês podem salvar também esse tipo de origem, né? Ele vai ficar disponível aqui para vocês, né? E acessando o painel de serviços, eu vou recarregar aqui para a gente, ele também já fica disposto tanto nos filtros, né? Instagram, quanto na nova abertura para vocês ou para o cliente. Tá? Então vai ter aqui canal de origem Instagram. Tá? Fica a nossa dica, pessoal, para vocês utilizarem o painel. É muito importante vocês terem esse controle, fazer as leituras dos indicadores e customizarem ao máximo esse painel para ajudar a rotina aí do desempenho de vocês, tá bom? Enviem para a gente sugestões de próximos temas, de novidades que vocês querem saber mais, ou de alguma ferramenta ou funcionalidade que vocês tenham dúvidas, que a gente vai tentar trazer nos próximos vídeos, tá legal? Um abraço aí para todos.